mas... Beleza. Ok. Bom, a nossa prece, nós estamos, nesse instante, direcionando os nossos pensamentos aos nossos benfeitores espirituais, amigos, que nos ajudam nesse trabalho, né, de divulgação da doutrina espírita. Nesse instante, nós estamos aqui com o propósito de aprender e participar junto aos outros companheiros desses breves minutos que certamente serão aproveitados pela espiritualidade para ajudar, de alguma forma, outros companheiros necessitados, tanto encarnados quanto desencarnados. Por isso, nós continuamos a rogar a proteção e amparo para esses minutos. Que assim seja. Amigos, eu estou aqui numa situação para resolver um caos seguinte. Apesar de ter sido dito que esse livro certamente não seria todo estudado, né? Não daria tempo, mas até agora nós só fizemos três lições, né? 3 propostas, como coloca o Palhão. Então, eu estava preparando aqui uma síntese de todas essas lições que foram trazidas, para a gente encurtar o tempo, não para esses momentos de agora, mas para lá para frente, quando vai ser pedido a colaboração desse grupo para apresentar o livro, né? Não é isso, Orlando? Vai ser. Agora eu não me lembro se a quantidade de tempo que vai ser disponível. Você tem de cabeça aí esse tempo? Algum de vocês? Eu não tenho, não. Você tem, Chaco? É 1 hora. É uma hora hora para poder falar. A gente tem que, talvez, deixar aí uns 15 minutos ou 20 para perguntas que o público possa fazer, mas o tempo total para a exposição do grupo é 1 hora. Pois, Mael, lá no nosso grupo, nosso outro grupo lá, com o Daniel, com o Chacu, a gente está na parte lá daquele livro sobre o passe, né? O que nós fizemos? Cada um, foram escalados alguns companheiros, né? E cada um ficou com 2 ou 3 capítulos e fez um resumo desses 2 ou 3 capítulos. E nós estamos apresentando só para efeito de conhecimento do livro em si. Agora, o que se pensa com isso é que, no final, vai dar, se a gente reduzir o tempo, né? Você pode falar resumidamente um capítulo e em 3, 4 minutos dá para fazer. Eu não sei quantos capítulos tem no livro de vocês aí, desse livro aqui, mas o fato é que a gente está conseguindo cronometrar isso aí, não é, Jacob? Isso. É que esse livro, Reuniões Mediúnicas, ele é muito maior do que esse que nós estamos usando, do que nós estamos usando. Esse reunião mediúnica é quase 3 vezes maior do que esse aqui. Eu acho que seria o caso de fazer um resumo do livro. Não, na verdade, eu fiz um resumo, né, pensando lá para frente, né, das lições, mas eu acho que eu vou começar a aplicar isso aqui para poder dar tempo da gente ter uma noção do que é o livro, né? Eu também acho. Tá? Aí eu vou começar hoje aqui, e depois vou pensar em repassar algumas outras lições, outras propostas, para alguns outros companheiros tocar para frente, né? Então, vamos lá. Eu estava pensando em fazer esse resumo, né? Já deixei preparado aqui. Nós estamos na página 25. Deixa eu ver aqui. 25 a 27. Esse aqui já é o resumo. O César trabalhou isso aqui, né, César? Os componentes do grupo. Foi isso, César? Sim, componentes do grupo. Ah, tá. Então, vamos lá.
Agora, eu não vi, Ismael, se tem, porque lá está se componente do grupo, eu não sei se depois tem alguma outra parte de componente do grupo também. Eu não sei. Sim. Eu fiz em cima daquilo que você me passou, né? Tá certo. Eu não sei se continua mais alguma coisa falando sobre componente. O ideal seria que, na medida do possível, se todos pudessem adquirir o livro, né, e lê-lo sozinho, né, para quando o senhor passar esse resumão, a gente entender esse resumo, todo, né? né? Aí já Tem esse livro em lendo o PDF, livro hein? todo. Oi? Tem esse livro em PDF? Não. Não, em PDF não tem. O Egeu me emprestou o dele. Eu escaneei uma parte só que ele é muito trabalhoso. Ainda vou pegar mais um dia para escanear mais um tanto e pedir ajuda do Fredson para colocar em ordem. Aí eu posto aí. Tá certo. Manda para mim. Eu consegui me embaraçar aqui. Outra vez, né? Compartilhar a tela, não é isso? Isso mesmo. Esse verdinho aí no meio. Aí vem, o anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante. E aí? O senhor deixou o arquivo aberto que o senhor quer apresentar? Está aqui. Deixar o arquivo aberto. Está aí? Aí o senhor clica no compartilhar tela e vai lá nesse arquivo que o senhor deixou aberto. Egeu já me ensinou isso opção de vezes. Eu ensino, rapaz, não estou falando. Cara. Ai, Jesus, eu não sei até quando estarei convosco. Só Jesus na causa aqui. Ô, Ismael, então o Egeu não ensinou. Quando o aluno não vai bem na prova, tio Ismael, avaliados são os dois, e a avaliação mais pesada é sobre o professor. Não, meu pai dizia, se o aluno não aprendeu, o professor não ensinou. Não, mas é igual aqui em casa com meu filho, eu pergunto um negócio a ele, ele ensina um mês depois, quando eu vou precisar de novo. Como é que é? Mãe, eu já te falei. Eu falei, mas um mês depois, antes, como é que eu vou me lembrar? Ai. É por isso que o meu me ensinava com protocolo. Agora ele foi forte, não está mais aqui comigo. Eu estou pegando. Deixa eu falar para você. Você está com um arquivo que você pretende compartilhar? O arquivo está aqui disponível, está disponível aqui. Então, você clica nesse botão verde, tem uma tarja verde embaixo ou em cima, não sei. Pois é, para todos. Você compartilhar. Compartilhar a tela. Isso, agora vai em cima do arquivo. Tá, compartilhei tela. Bate em cima do arquivo agora. Bati, não deu nada. Ih, rapaz, você não está sabendo bater. Está aparecendo para vocês aí? Não, ainda não. Ainda não. Tá não, né? Meu Jesus. Não dá para você mandar por e-mail para o Chacura aí, não? O arquivo. Para o César. Eu não, porque eu tô com o iPad, não dá para poder compartilhar. Eu estou com o celular aqui. Pode mandar para mim. Se quiser mandar para mim, eu abro aqui. Manda por e-mail. Vai mandar por e-mail? Mando. Vou mandar por e-mail. Eu não sei o que houve aqui, os mesmos procedimentos que eu fiz da vez passada. Isso acontece. Fazendo agora. É assim mesmo, tio Ismael, é assim mesmo. Ô, Ismael, você está com 2 monitores ou um só? Um só. Um só, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ingressar em reunião. Rapaz, o negócio está feio. Eu acho que vou ter que participar dessa aula com você aí na sua casa. Chacô, estou mandando para você.
Eu estou aguardando aqui. Ok. Vape Story. Chacurito, como diz a Lorenza. Lorenza. Marilza também. O senhor mandou aí para o chacurvix@gmail, né? Marco Antônio Chacurvix. Gmail? Gmail. Está Estou com enviando. ele aberto aqui, estou esperando chegar aqui. Tá enviando. Aí que ele demora. Ah, chegou aqui. Chegou, né? Chegou. Apareceu erro? Está baixando aqui. Nós estamos tendo que trocar de dialogador, porque esse arquivo obsediado aí não está dando muito certo, não, hein? Rapaz, tá feia a coisa, hein? É esse aí? É É esse. esse aí? É. Aí você vai naquele jarrinho lá e bota para apresentação. Aham. Aí em Aí. cima tem... agora apareceu aqui. Aqui jarrim, que é uma tela. Tela do Chacur. Tá. Aí só Mas vai aí falando. quem vai movimentar... Quem vai movimentar é você aí, né? Isso, sou eu. Tá. Então vai lá, em cima tem o número da página, vê lá, 25. 25? É, Então deixa eu sair da tela cheia aqui. tá. Página 25. Agora, para sair da tela cheia, Aqui, eu ó. que não estou achando. Aqui, ó. Dá um ESC. 7, 10. Dá um ESC aí. Tá. 11, 15, Sim. 21, 25. Essa aí? 25. Agora você salta para os componentes do grupo 2. Esse aí. Os componentes do grupo 2. Então, seria isso aqui. O resumo seria... Nossa, mas perdeu mais de 15 minutos. O resumo, porque essas lições, algumas são extensas, né? Aí eu fiz aqui um resumozinho bem enxuto, né? Aí estou dizendo aqui, parando dar continuidade à proposta anterior, que foi a que o César apresentou, né? Utilizando-se das palavras de Kardec, ipsis verbis, quer dizer, totalmente, né? Que diz assim, infelizmente, quando se cria um núcleo, se é muito pouco rigoroso na escolha, porque quase sempre basta um simples desejo ou uma adesão às ideias mais gerais do espiritismo. Mais tarde é que se percebe o erro, né? Então, quando você está formando, segundo a colocação que ele faz aqui, você está formando um grupo, não tem aquele rigor, né? Eu acho que toda casa é assim, né? De ficar verificando assim as pessoas que poderiam trazer alguma dificuldade. O que se quer, naturalmente, é formar um grupo para começar, né? Aí, assim, mais tarde é que se percebe o erro, né? Que aí começam a acontecer os problemas, à medida que nós vamos convivendo. Somos seres humanos, né? E, naturalmente, os equívocos, os defeitos vão aparecer, né? Na convivência diária, né? Então, o ser humano é essa criatura aí, é informação, né? É uma pedra preciosa ainda a ser lapidada, né? Aquele que Isso tem... Isso na casa espírita aconteceu, lá nos portos da casa? Como é que é?
esse fato chegou a acontecer na casa espírita? Aconteceu. Não, estou falando tirando aquelas pessoas que tinham feito, já comentou e tudo. O primeiro grupo foi dos fundadores, né? Então não tinha muito o que escolher, o que estava disponível ali e foi, né? Aí depois vieram, com o desdobramento dos grupos, aí começou a surgir algumas pessoas que tinham interesse de participar dessas reuniões e participando dos grupos de estudo e tal, e algumas entraram assim com uma espécie de licença, né? Uhum. Deixa ele encaixar aqui para ver se dá certo. Aí depois não dava, a própria pessoa depois até se desligava, né? Começava a acontecer algumas situações e a própria pessoa não se encaixava, né? Não afinizava com aqueles procedimentos, e isso o Palhano fala no livro, né? Em algumas das lições, e não só os espíritos vão sugerindo à pessoa que ela não está bem ali, que ela teria que se encaixar em outra tarefa, né? Mas a própria pessoa se sente incomodada naquele local, né? E foi acontecendo, né? Até hoje acontece, né? Uhum. Às vezes a pessoa vem com a intenção de participar e é igual casamento, né? Sim. A gente tem que comer 1 quilo de sal para poder verificar se está tudo legal, né? É verdade. Ali no dia a dia que a gente acaba conhecendo o outro, né? Bom, não sei se seriam só esses os comentários. Aquele que tem intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido. Então, tem aqui uma regrinha básica ali, né? E essas palavras são de Kardec, tá? Pode pular. Então, você imagina mais ou menos as características da pessoa e segue em frente, né? E para finalizar essa proposta, o Palhano remata. Aí já é o Palhano. Evidentemente que não haverá nunca necessidade de fixações de caráter dogmático, regimes descabidos, proibições exageradas, visto que a escolha cairá naqueles indivíduos cujas vidas já primam pela sobriedade. Então, quando a pessoa chega numa casa espírita, dificilmente ela vai direto para a reunião mediúnica. Primeiro, ela passa aquele período de afinização com os companheiros da casa, e ali você entra nos grupos de estudos e começa a demonstrar, basicamente, as suas características, né? E você vai ali conhecendo a pessoa, né? E o Palhano finaliza aqui dizendo que nós não vamos colocar, assim, regras tão rígidas que sejam impossíveis de ser alcançadas, porque o espírita não é aquele santo que se imagina que deveria ser, né? Estamos no processo de crescimento e nós temos que considerar determinadas situações. Mas indivíduos cujas vidas já primam pela sobriedade, pelo menos isso, né? A escolha recairá sobre esse. Bom, esse seria um resumo desse componentes, os componentes do grupo. Aí está bastante enxuto aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre esse trechinho aqui, que eu acho que dentro dessa lição é o que estaria mais necessário da gente conversar, né? Olha que ele está falando em quem tem a intenção de formar um grupo, né? Se bem que a gente não sabe. Hoje nós estamos aqui como minha filha mesmo, né? Vocês têm na família de vocês, deve ter isso também. De repente, foi lá para a Alemanha e está lá
formatando lá um grupo e estão tentando criar uma reunião mediúnica, estão estudando para poder formatar esse grupo. Aí o que acontece? O grupo lá é um grupo pequeno de pessoas, né? E quem se oferece para participar, aí você vai falar assim, não, você não. Você não. O seu perfil não dá. Fica difícil isso, vocês não acham? Né? Tem lá um grupo de 10 pessoas para formar uma casa, assim como a Casa Espírita, que foi os primeiros 10, né? Os 10 mais da parada. Aí você começa a cortar as pessoas, você não vai formar um grupo nunca, né? Mas... Aí não forma uma casa espírita, é difícil, tem que ir devagar mesmo. É aquele caso que o Zé Grosso falava, né? Se você não tem um cavalo baio para poder cavalgar, você é o primeiro burro manco que passa, você muda em cima e vai embora. Mas é isso aí. Alguma consideração a mais aí nesses componentes do grupo? Ismael, só para a gente poder ver com muita naturalidade esse processo, porque vamos comparar um carro. Depois que o carro já está em movimento, você trocar a marcha é fácil, mas as primeiras marchas são mais difíceis mesmo. Você vai dando pinote, né? No começo é difícil. Então, quer dizer, eu vejo isso aí como um processo muito natural de adaptação. E outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto estava considerando as pessoas que participam muitas vezes do início de um grupo e acabam depois se afastando, essas pessoas elas têm uma importância muito grande, porque se elas não tivessem participado, aí a gente imagina aquele grupo fantástico, funcionando tudo direitinho, e fica lamentando que no começo foi difícil. Mas foi justamente naquele tempo que aquelas pessoas estavam ali, naquele momento difícil, que se elas não tivessem para começar, que nada existiria. Então, não diminui a importância dessas pessoas que passaram de maneira breve, não. E uma outra coisa que deve ser considerada também é o seguinte, olha, os espíritos estão ali monitorando aquilo, né? O que temos é esse material aqui. Vamos começar com esse pessoal aqui, e como você está falando, né? Vão abrir aqui a picada, como os bandeirantes fizeram no Brasil, né? Exatamente. Abrir picadas para encontrar as jazidas de ouro, das pedras preciosas. E vai acontecendo, né? É mais ou menos por aí. Podemos pular para outra lição? Aí a outra tem esse título aqui, Unidade de Princípio. E a gente faz essa colocação aí, que essa proposta, o Palhano trata essas lições como propostas, né? É considerada imprescindível na formação do grupo mediúnico. O indivíduo que não estudou os critérios básicos da doutrina espírita, incluindo as leis que regem o fenômeno mediúnico, não tem opinião formada, nem condições intelectuais para discernir o certo do errado nesse assunto. Daí a necessidade de, quando se forma um grupo, se nunca ninguém participou de reunião mediúnica, o que se tem que fazer? É o que está sendo feito lá na Alemanha, lá no grupo que a Gisele está ajudando lá. Vamos estudar o que é mediunidade, vamos tentar conhecer até o mínimo possível, né? Para a gente ter uma noção qual o caminho que se deve seguir, qual a direção que se deve tomar, né? Então, discernimento, para as pessoas terem uma noção, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Cair de paraquedas na reunião e não saber o que eu estou fazendo aqui fica difícil, né? Isso evita a todo momento questionamentos e objeções sobre questões básicas, retardando os objetivos da reunião. Então, se a pessoa não estudou antes, não leu antes, pelo menos, alguma coisa, para ter uma noção básica, ela começa a questionar, né? Por que tem que ter a luz vermelha? Por que tem que ter a luz azul na reunião? Né? E outras questões mais. Por que não pode botar um jarro d'água no centro da mesa da reunião? Por que não pode ter objetos em cima da mesa? Por que não pode beber água?
Por que não pode beber água durante o processo, né, das comunicações? E nem tudo a gente vai saber na hora responder, né? Mas estudando e discutindo até, necessário a discussão, né? Por que a luz vermelha? Por que não pode ser branca? Aí quem questiona, né? Se não tiver uma noção inicial, ele não vai nem questionar, nem saber questionar, né? Uhum. Mas é isso aí. Mas da discussão nasce a luz, né? Se alguém tem dúvida, eu acho que tem mais é que perguntar mesmo, né? Para se esclarecer. Claro. Saltemos. Os participantes devem saber diferenciar o transe anímico, aí que fica mais difícil, né? Daí a necessidade de estudar. Os participantes devem saber diferenciar. Isso tudo para a unidade de princípio, né? Os participantes devem saber diferenciar o transe anímico do patológico, do farmacógeno e hipnótico, do transe mediúnico, para que se saiba aproveitar ao máximo os fenômenos produzidos por esses transes, menos os patológicos e farmacógicos, é claro, né? Então, no farmacógeno e nos patológicos, você não vai obter aproveitamento disso aí, né? Então, quem fuma maconha vai entrar no transe, mas o que você vai aproveitar de um transe desse? Né? Quem se embriaga, como é que você vai tirar proveito de um transe desse sentido? Então, é necessário ter uma noção básica do que seja um transe anímico, um patológico, um farmacógeno e a provocação hipnótica do transe, né? Até hoje, confesso que é difícil fazer essa diferenciação. Mas, pelo menos, a gente tem onde buscar as orientações para estudar, né? Nós, há tempos passados, aí andamos conversando sobre transe anímico, né? E por aí vai. E esses farmacógenos, até mesmo a medicação, até aquela menina que às vezes participa do nosso estudo aqui, a Clarinha, Clara, ela toma muita medicação. E às vezes fica numa situação no transe lá, que eu falo, ó, Clara, pelo menos horas antes de você vir para a reunião, evita de se medicar, deixa para se medicar depois, porque o transe dela fica meio conturbado, né? Porque a própria medicação vai trazer dificuldade. Vai misturar muita coisa. O seu Dalmi está querendo falar comigo aqui, eu estou querendo descartar ele aqui, mas está difícil. Deixa para lá. Mas está certo, gente? Uhum. É uma situação meio complicadinha, né? Avança? Fala. Não, pode avançar aqui? Pode. Eu não sei se as pessoas querem comentar mais alguma coisa, né? Aí continua aqui a unidade de princípios, né? Outras orientações apresentadas pelo Palhano nessa proposta. Vamos lá. Quais são essas outras orientações? O dirigente não deve favorecer o desenvolvimento do transe patológico esquizofrênico. Gente, quando a gente recebe algumas pessoas que vêm para a casa espírita com esse processo de mediunidade conturbada, que a gente sempre fala, olha, tem que haver um acompanhamento médico paralelamente a essa dificuldade, né? De repente, com um tratamento médico, esses transes desaparecem. Vocês devem ter ouvido falar disso, né? Eu acho que, Ismael, a rigor, essas pessoas não deveriam nem estar participando da própria reunião, né? Sim, sim. Mas ela se apresenta.
se apresentam como a reunião mediúnica fosse a solução para o problema. Não é. Né? Não é bem assim, né? Eu preciso desenvolver a mediunidade, né? Aí a pessoa está com um processo de esquizofrenia, aí os espíritos aproveitam para fazer a baguncinha deles, né? E fica aborrecida com os dirigentes da casa, dos responsáveis pelas reuniões mediúnicas. Se a pessoa não encaixa logo de início, logo a pessoa pode vir para cá que seus problemas acabaram, né? Não é bem assim, né? O dirigente não deve favorecer o desenvolvimento, ou seja, melhor deixar, olha, fulano, por enquanto não entra agora não. Né? Vai retardando essa participação, né? Hein? Vai retardando essa Sim, participação olha, da pessoa. Inclusive tem alguns médicos espíritas, né, que tratam dessas questões, né? E às vezes a gente, olha, aconselha, procura falando de tal, que é médico espírita, ele vai conseguir entender a sua situação. Ismael, a FEB, inclusive, tem um departamento médico só para isso. Tem uma associação médica espírita só para poder aproveitar dentro da FEB, né, um bracinho dela, digamos assim, justamente para atender essa demanda aí dessas coisas que vão acontecendo. Nós temos aqui também, né, uma organização à parte, ela não faz parte da diretoria da federação, né? Mas também tem a Associação Médico Espírita aqui, e algumas pessoas que nos procuraram há tempos atrás aí, a gente encaminhou. Olha, vai para lá, procura lá como é que é o nome dele, já, doutor? Wilson Ayuve. O Wilson Ayuve, né? Porque tem lá 4, 5, 6 médicos que estudam, né, essa parte aí, tanto a parte espiritual como a parte física, né? É um tratamento paralelo, né? É paralelo. Porque nós somos... aí a gente volta lá atrás no estudo, né? Quem somos nós? Nós somos espírito e matéria, né? Componente, espírito, perispírito, corpo, perispírito, dividido em 7. Nossa Senhora. 7 corpos. 7, nós somos 7. O grande problema, Ismael, somos nós sermos ignorantes e imediatistas. Que muitas das pessoas que eu observo ali chegam nasquelas palestras, vão escutando ali, vão sendo tratados sem ter nem noção. Daqui a um pouquinho eles estão bons, mesmo sem precisar ir para uma sala de mediunidade nem nada. Que ali a espiritualidade trabalha. Mas quando a pessoa quer ver a coisa acontecer imediatista, aí acaba tendo quer ir para a reunião mediúnica, né? Ismael, acontece também, olha só, eu já vi casos de pessoas que têm assim, mais ou menos uma noção de doutrina e que acham que tudo que acontece na família é obsessão, que está incorporado, que tem problemas, aí se levar para a casa espírita vai resolver o problema, e que, sabe? Então, existem essas paranoias. Eu tive um aluno que ele ia viajar para a Itália, só que ele não queria ir. Aí ele fazia 1000 fulas, inventava transes para poder convencer a avó a não deixar ir com a mãe para ir para a Itália. Já há algum tempo atrás. Aí, aí quando a avó dele ficou sabendo que eu era espírita, você não pode fazer nada para ajudar o meu filho, meu neto e tudo. A única coisa que eu parei para fazer foi um passo. Eu falei assim, eu vou dar um passo no seu neto para tentar harmonizar um pouquinho. A gente fez pressa, eu dei um passo nele tudo, né? Mas o que o senhor está falando acontece muito fora também da casa espírita. Com certeza. Isso é verdade mesmo. Às vezes a pessoa se esconde atrás do fenômeno. Poder fugir da responsabilidade de decidir. É porque nós só viemos de uma escola religiosa
que tudo quem resolvia era o padre ou o pastor, né? Todos os meus problemas eu levo para o padre, né? O padre que se vira lá para resolver, né? Ninguém assumiria a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de direcionar nossas vidas, né? É evidente que nós vamos nos aconselhar com aqueles que têm mais conhecimento, mas a decisão vai ser sempre nossa, né? Ah, com certeza. Certo? Podemos seguir? Podemos. É necessário conhecimento das variedades mediúnicas, quadro sinótico de O Livro dos Médiuns, a fim de retirar de cada uma delas o máximo de aproveitamento possível. Nesse livro, o Palhano vem trazendo assim, sistematicamente, a orientação que a gente busque as orientações das obras básicas, e ele vem sistematicamente, como eu disse, trazendo, direcionando, né? Procure no Livro dos Médiuns que você vai encontrar isso ou aquilo, né? Então, é uma confirmação de que Kardec não está ultrapassado como algumas pessoas até dizem, né? Kardec está ultrapassado. Se é a base, como é que você vai botar o telhado sem ter a base, né? Não tem como. Então, volta aqui a necessidade. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, né? Eis o segundo ensino. Então, a necessidade de conhecimento é muito importante para que a gente possa... É como se a gente fosse um médico, né? Vou fazer uma cirurgia. Nunca estudei medicina e vou passar a mão no bisturi, grosseiramente, né? Comparando, né? E fazer uma cirurgia. É mais ou menos por aí. Saltemos. Todos devem estar cientes dos perigos e escolhas da utilização da força mediúnica, para que o grupo não sofra consequências ruins e não haja problemas individuais, e, sobretudo, para que a energia psíquica liberada tenha maior aproveitamento possível. Tem razão? Todos devem estar cientes dos perigos. Qualquer profissão, qualquer decisão da vida, nós devemos estar cientes dos perigos que nós estamos correndo, né? Para utilização. Utilizando equipamentos de segurança, né? Utilizando instrumentos de segurança, recursos de segurança. EPI espírita. EPI a gente tem, né, tio Ismael? Nós temos esse EPI. Nós não podemos exercer a mediunidade sem eles, né? Exatamente. Em resumo, a gente tem que ser consciente com nossas escolhas, né? Sim. É porque você vai lidar com energias e fluidos e tudo mais, vamos entrar num campo minado, sem saber onde é que a gente vai pisar, né? Então, todos devemos estar cientes dos perigos. Então, entrar de qualquer jeito, né? Olha, vamos estudar, vamos aprender, né, a dar os passos corretos, né? Mais alguma coisa, a gente pode saltar para outra. Olha só, aqui já rodamos duas lições, né? Aqui já é sobre ordem e regularidade. Sobre essa proposta, Palhano apresenta as orientações de Kardec, olha, sempre Kardec, né? Como condições essenciais. Aí diz lá Kardec: quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles, quer dizer, os espíritos, se preparam antecipadamente a comparecer e é raro faltar. Eles, se a gente está disposto a levar adiante, os espíritos também se observam que a coisa é séria e não uma reunião de brincadeirinha, eles também fazem as suas programações e se preparam para comparecer. E é raro faltarem, né? Porque pode ser que algum desses espíritos
tenha alguma outra tarefa de urgência e seja necessário a substituição dele por outros que vão ocupar assim o lugar dele, né? Então, essa ordem e regularidade, se você começa a fazer a reunião na segunda, semana que vem eu acho que não vai dar para fazer, não vou fazer, não. Então, horário, dia e horário, né? A gente passa a merecer a confiança do mundo espiritual para que a coisa aconteça, não? Isso é importante em qualquer tipo de tarefa da nossa vida, a gente ter regularidade, ordem, porque isso aí ajuda na autodisciplina, né? E é importante para qualquer coisa que a gente fizer na nossa vida, porque tem que ter um planejamento, um estudo preparatório, às vezes, para alguma determinada tarefa que a gente vai desempenhar. Então, para tudo é importante, e principalmente para uma reunião mediúnica. Com certeza. É bom considerar também, desculpa, é bom considerar também que cada um de nós tem pelo menos um acompanhante, que é o nosso protetor espiritual. Alguns podem ter 2 ou mais. E quando a gente vai nessa reunião, quando a gente assume esse compromisso, os nossos protetores igualmente assumem também e vão justamente construir essa vibração, esse campo maior que a gente acaba somando aí de várias formas. Sem ordem, não há progresso, né? Já diz a nossa bandeira, né? E o que Emmanuel falou para o Chico, né, quando eles foram trabalhar juntos? Disciplina. 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Sinteticamente é isso aí, ordem e regularidade, né? É isso. É que o lado espiritual, eles conceituam o lado de nós encarnados. Eles têm um bom senso de observar aquele horário a qual geralmente somos nós que escolhemos, né? Geralmente, e eles têm um trabalho muito grande de remanejar equipamento, energia, pessoa que vai ser assistido, o irmão desencarnado ou encarnado, é todo um trabalho danado. E naquele horário foi despendido equipamentos, tudo para aquilo ali. Então, eles contam com esse horário para que nós possamos trabalhar em conjunto. Então, bom é ter esse comprometimento. O interessante é o seguinte, isso aí está dentro do nosso livre-arbítrio, né? Nós não somos obrigados a abraçar uma tarefa. Mas, a partir do momento que nós abraçamos, nós temos que ter responsabilidade, porque ninguém, por exemplo, uma pessoa que está empregada e tem um compromisso com a empresa, vai deixar de comparecer naquele horário, naqueles dias, né? Porque sabe que tem consequência. Mas, em se tratando de reunião, né? As pessoas acham, isso aqui eu não estou ganhando nada, né? Então, se eu faltar, não vai fazer nenhuma diferença, né? Mas a coisa não é bem assim, não. Podemos caminhar? Iniciar a reunião com leituras edificantes. Por esse meio, ter-se-ão sempre presentes à memória os princípios da ciência e os meios de evitar os escolhos encontrados a cada passo na prática, para que todos passem a dirigir seus pensamentos para um só objetivo, facilitando a concentração de ideias. Porque quando a gente chega, normalmente, numa casa espírita, nós atravessamos o dia, né, com problemas diversos, e cada um vem com um arquivo, né, de pensamentos, cada um para um lado. E essa leitura vai fazer essa unificação, né? Vai direcionar para que a gente tenha um rendimento, né? Um objetivo, para um objetivo. Ismael, vou falar por mim. Esse item aí que você está abordando agora
não a leitura, né? Mas a leitura, no caso, seria uma ferramenta para poder alcançar essa concentração, digamos assim. Acalmar os pensamentos, direcionar os pensamentos. Essa daí sempre foi a minha maior briga pessoal. Meu maior desafio pessoal, quando eu estou participando, é justamente conseguir focar os pensamentos e não deixar os pensamentos fugir. Quando eu vejo, eu estou pensando numa outra coisa que não tem nada a ver com aquilo ali, e toda hora tem que me puxar os meus pensamentos de volta. Particularmente, de tudo que a gente conversou até agora, para mim, esse é o ponto mais difícil. No caso, eu estou dando o meu exemplo particular. Não sei com relação aos nossos outros irmãos aí. Eu acho que quem consegue fazer isso com maestria são os budistas, né? Eles têm uma disciplina mental, né, muito grande, né? E por que os espíritos aconselham a gente fazer uma prece simples e objetiva? Porque a gente não consegue ficar muito tempo concentrado naquilo, né? Se fizer uma prece muito longa também, daqui a pouco a gente começa até a questionar, abre espaço para a gente questionar o que a pessoa está falando na prece daqui a pouco. Ô, Alexandre, e Oi. música não te ajudaria, não? Música? Ajuda. Música me ajuda bastante. Só que na hora da reunião mediúnica, dificilmente você vai ter a leitura, tem aquele negócio. Mas durante a reunião mediúnica, durante o andamento da reunião mediúnica, eu tento ficar, na medida do possível, participando, escutando o atendimento que está acontecendo, porque se eu não prestar atenção no atendimento, daqui a pouco minha mente já fugiu, está em outro lugar, já foi embora já. Está querendo incorporar, garotinho? É minha própria mente mesmo. Está querendo incorporar, rapaz. Não, é dificuldade de concentração. É dificuldade de atrapalhar na mesa, isso sim. Não é incorporação, não, é atrapalhar mesmo meus pensamentos. Rapaz, eu fico me policiando, porque como a gente vai estudando, a gente vai adquirindo conhecimento que os nossos pensamentos podem ajudar e atrapalhar o desenvolvimento da reunião. Isso aí me perturba durante isso aí. Quando eu percebo que o meu pensamento está fugindo, eu volto ali porque eu tenho esse temor, né, de estar presente ali e mentalmente perturbar o andamento da reunião. É isso aí. É verdade. Qualquer semelhança com o ser humano é mera coincidência, né? Vamos lá. Saltamos? É interessante, Ismael, que mesmo sendo orientador ali, conduzindo os trabalhos, acontece igual o Alexandre está falando ali, que às vezes sai um pouquinho do seu eu, porque eles ali também, em diversas situações, eles se desdobram também, vão aonde está o acontecimento também, mesmo sendo orientador, sem ser médio de corporação. Alguns conseguem fazer isso. Complicadinho. Continuando ainda do ordem e regularidade, nesse parágrafo dessa lição, né, o Palhano apresenta como norma o recolhimento em pastas de todas as comunicações recebidas, escritas, ditadas ou gravadas, por ordem de data, com indicação do médium que as obteve. E será para que isso, hein? Vamos ver? Essa última referência é útil para o estudo do gênero da faculdade de cada um dos componentes do grupo, o desenvolvimento das potencialidades dos médios e a avaliação do potencial existente nas reuniões. Essa colocação que o Palhano está fazendo aqui está mais direcionada para aquele trabalho que ele estava fazendo, né? De pesquisa, né? Mas é interessante haver essas anotações, porque de um momento para o outro, se o grupo resolver fazer um trabalho de estudo,
sobre determinado médico, se o médico se interessar em saber se está havendo uma evolução da mediunidade dele, se ele permanece com aquela mesma característica quando começou, né? Ou se durante o transe está havendo alguma diferença dos primeiros dias que ele sentou à mesa ali, né? Que eu acho que vocês que estão direto na mediunidade devem ter percebido que durante o tempo de tarefa, de anos e meses, alguns sintomas do transe vão modificando. Não sei se eu estou falando correto. Vocês que estão aí direto na mediunidade, o que vocês têm a dizer? Vai lá, Jerusa, você que é mais antiga. Sheila, depois eu vou. Ô, Ismael, dê um exemplo assim, para eu entender melhor o que você quer. Por exemplo. Não, você começa por exemplo, o transe, né? Você inicia lá, desde quando começou a participar da reunião mediúnica, e de repente o transe... Taquicardia, essas coisas assim, né? De repente o transe tinha uma conotação, né? Era taquicardia, era tremor, era frio, era calor e tal, né? E com o tempo, à medida que o tempo foi passando, alguns desses itens foram sendo suprimidos. Uhum. Né? Eu não sei se a minha colocação está sendo correta, né? Vocês têm alguma coisa a mais que vocês possam acrescentar? Ismael, vou aguardar o pessoal que é médium Isso é o desenvolvimento da potencialidade do médium. Uhum. Não, realmente, com o tempo, algumas coisas foram se modificando. Eu acho também que é a partir do momento que o médium ele vai adquirindo mais confiança e mais experiência. Então, certas coisas que aconteciam, o médium aprende a lidar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vou falar de mim. Quando eu comecei na mediunidade, na mesa, né? Então, eu ficava com aquilo, não, isso aqui acho que é coisa da minha cabeça, não, isso aqui não é possível. Tinha uma certa insegurança e dúvida com relação às comunicações. E eu não esqueço, nunca esqueci. Um dia que eu perguntei, eu esqueci até o nome do rapaz que frequentava lá, talvez você lembre o nome dele, ele era bem alto, ele era acho que de Campo Grande, ele morava lá, esqueci o nome dele. Vanderlei, exatamente. Eu falei assim, Vanderlei, você como é um médium mais experiente, né? Eu fico na dúvida se é imaginação minha, eu duvido das comunicações, das coisas que estão acontecendo. Ele falou assim, olha, se não for, você dá a passividade. E se for, deixa rolar do mesmo jeito, porque se é um espírito, vai ser atendido. Se não for espírito, você vai ser atendida, né? Então, quer dizer, para mim, ele definiu, daí nessa questão, aí eu relaxei, eu não fiquei mais na dúvida se era eu ou se era um espírito, se era uma comunicação. Realmente tem coisas também assim que não é que a gente duvida, né? Você às vezes estranha. Será que é isso mesmo que eu estou vendo, né? Às vezes a coisa é tão diferente, né? E tão significativa que você às vezes não, será que é isso mesmo? O que será que o espírito quer? A gente não duvida do que a gente está vendo, mas às vezes fica em dúvida com relação à natureza. Agora, quanto assim, a taquicardia realmente mudou. Algumas, agora de imediato, assim, eu não lembro, né? Mas houve uma alteração, uma mudança. Mas eu acho que é isso, que é de acordo com a experiência que a gente vai adquirindo, com a confiança. Por exemplo, às vezes, numa situação, aí eu falava com o Ismael, né? Pedia para a Égida atender.
Então, você vai adquirindo aquela confiança e sabe o tipo de comunicação e quem pode, assim, digamos assim, acolher em determinadas situações, quem pode acolher melhor. São essas coisas, assim, se alguém tem alguma coisa a acrescentar ou pensa diferente, né, está aberta aí a colocação. A dúvida vai sim, Sheila. Logo no início, com certeza, a mesma coisa de você. E eu, quando incorporava, parecia que ia quebrar tudo igual um trator. Tremia que parecia que ia quebrar tudo. E eu ficava em dúvida. Eu, gente, eu estou escutando aqui, sou eu que estou falando isso. Sou eu. Aí um amigo espiritual mentor estava comigo, me pegou, me levantou, foi subindo comigo, subindo e fazendo eu ver meu corpo lá e conversando comigo. Olha lá, ele está incorporado. E foi me mostrando. Eu falei, caramba, cara. Aí eu tomei aquele sustão. Aí nós somos igual aquele cavalo bravo. A gente vai sendo domado, daqui a pouquinho vai ficando mais fácil da gente lidar com o montador, com o adestrador. Interessante, mas no início, para mim, também foi bem assim. A dúvida, além dessa situação, eu tremia, parecia que ia quebrar tudo, cadeira, tudo, mesa, mas aí foi se ajustando, se ajustando. Hoje é a coisa mais normal do mundo. É isso aí. O Helder, sabe, não sei os outros também, eu acho que é pelo excesso, vamos dizer assim, de consciência, né? Muito difícil uma comunicação em que eu não tenho consciência do que está acontecendo. Então, daí, no início, ficava essa dúvida, né? Porque eu estava me sentindo normal. Era eu ali, sentada, né? Era eu. E vinham as coisas na minha cabeça. Então, acho que não sei, talvez fosse até melhor que fosse semiconsciente, né? Ou inconsciente, porque a gente sendo extremamente consciente, eu acho que no começo, pelo menos, a gente atrapalha até a comunicação, né? É a dúvida e o medo ao mesmo tempo e não querer e querendo. Mas o que acontece é que eu escuto, eu deixo de escutar, mas eu não lembro de tudo. Eu não lembro de tudo. Se passar para me perguntar, eu não lembro. Só se for na hora ali, tiver meio aceso. Depois, a maioria, eu quase não lembro. Mas lembro de um monte de coisa também. E também, por exemplo, eu fui pega no susto, né? Na primeira comunicação, Ismael deve lembrar, eu nunca me imaginei, eu não sabia como era uma comunicação mediúnica, eu nunca tinha estado antes numa reunião mediúnica e eu tinha um conceito diferente sobre mediunidade, né? Sobre como eu pensava que era diferente. Então, eu fui pega no susto, né? Quando eu percebi não, que a Égida falou comigo, que eu estava dando a comunicação e eu não sabia, né? Então, quer dizer, foi por total desconhecimento também. Até eu chegar a começar a perceber sintomas, começar a compreender, foi um caminho assim de quase que um autoconhecimento, né? Bom, essa questão de passar pela cabeça, todo médico tem isso aí. Sabe por quê? Porque, como a gente já estudou, a comunicação passa pelo cérebro do médium para poder alcançar os órgãos que precisa, né? Tanto da fala como dos braços, da mão para descrever e tal, né? Se da pessoa, é a comunicação anímica. A gente já viu isso, né? E se não for da pessoa, é medianímica, né? É por aí. Podemos dar um salto aqui? Eu acho que... A Jerusa queria falar e depois o Alexandre, seu Ismael. Muito tempo, né? Porque o dirigente não vê as mãozinhas para cima, não, né? Mas eu acho também, Sheila e Helder, que isso vai muito também de como a gente chega para a reunião, também tem diferença. Quando nós chegamos assim, mais harmonizados, mais sintonizados com o plano espiritual, é diferente, né? De quando a gente chega mais preocupado com alguma coisa, que você chega preocupado, está cansado, e enfim, né? E então tem esses sintomas diferentes quando você chega, essa dúvida que você tem. Eu sempre falava com o pessoal que me perguntava,
que tinha dúvida como é que fazia para saber, eu sempre dizia assim, olha, se é um pensamento que você não costuma ter ou não está tendo no momento, é espírito. Por exemplo, você está lá sentado, aí de repente vem um pensamento assim, ai, que dor. Você estava sentindo alguma dor? Não, então é espírito, deixa, deixa rolar, né? Sempre eu orientei o pessoal que me perguntava assim. O pessoal tem... que chega na reunião mediúnica sempre tem, pelas primeiras vezes, né? Aí me chama para perguntar, todo pensamento aqui, uma bobeira, um negócio, assim, olha, fala o que você está pensando e deixa que a coisa vai para frente, né? E, de repente, a pessoa começava a falar o que estava pensando, aí ele se engatilhava, né? Seguir em frente. Eu sempre dizia isso, que se a pessoa não estava pensando aquilo na hora, porque não era dela, né? Mas tem os sintomas também, eu não sei se acontece com vocês, pós-comunicação, né? No meu caso específico, eu sempre tinha assim, muita coisa de chegar, às vezes a mão estava separada do braço, ou a mão estava enorme, e hoje eu sinto muita cabeça enorme. Quando eu volto, às vezes minha cabeça está monstruosa para o tamanho, né? Do corpo. E eu sempre tinha de chegar com essas coisas assim, não sei se vocês também, com essa coisa assim, muito física, né? Com a mão grande, com a coisa separada, enfim, umas coisas estranhas assim. Ô, Jerusa, aí depende do tipo de espírito. Depende do tipo do espírito, da intensidade da comunicação. Às vezes tem comunicação que você nem parece que teve a comunicação, mas às vezes acontecia isso comigo também. Meu corpo estava na direção e eu me sentia virada de lado, né? Eu não sentia os braços, eu via meu braço aberto, aí tinha que fazer a recomposição. Isso depende muito do tipo de comunicação que foi, né? Por exemplo, e no meu caso também, quando eu não comecei para ser médium, eu peguei a bendita da prancheta, né? Eu fui convidada para fazer um estágiozinho, né, Ismael? Estratégia. E para quem pega naquela prancheta, para escrever, dança. Eu também, para ser orientador, me pegaram pelo pé. Eu também. Caramba! É desse jeito. Só tem um negócio, toda vez que eu entro para trabalhar, eu posso entrar do jeito que eu entro, mas eu sempre saio melhor do que eu cheguei, toda vez. Graças a Deus. Interessante. Com certeza. O Alexandre quer falar. Alexandre. Nós já são 21h08, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abordar 2 temas inerentes a esse assunto, mas eu não vou discursar muito sobre eles, não, e, de repente, a gente continua na próxima, se o pessoal achar interessante. Esse amadurecimento aí do médium, durante esse processo que os médios estão falando, eu acho bem interessante, e é exatamente do jeito que vocês estão falando, só que eu queria trazer mais 2 componentes para isso, e talvez a gente continue na próxima, que seria com relação ao que a gente chama de ambiência, né, do local. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, e também que nós somos frutos do planeta Terra, dessa nossa mãe, e o padrão vibratório do planeta Terra está mudando. E essas vibrações atuam diretamente sobre o médium. Então, as energias que o médium sentia de maneira planetária há 50 anos atrás não são as mesmas de agora. Então, é um assunto que a gente poderia, de repente, conversar um pouquinho também sobre isso aí depois. Mas não vou esticar, não, porque já está no nosso horário. Há 50 anos atrás também nós não estávamos, Alexandre. Pode ficar uma meia hora a mais aí. A Yolanda ia falar, Yolanda? Não, deixa para depois, já deram muito exemplo aí, tá? Mas cada um é diferente do outro, Yolanda. Cada um tem uma experiência. Yolanda, o seu é importante. Na próxima. Tá bom. Tá. Então, vou cobrar. Vocês já falaram da prancheta aí, que é uma estratégia, podia convidar a Beth, mas já foi declarado, ela não vai aceitar fazer a prancheta. Então, no próximo estudo,
Eu acho assim, muito pertinente essa colocação do Alexandre, eu acho importante. E Yolanda também contar a experiência dela, né? Sim. Joga o último parágrafo aí para ver. Agora foram 2. Não vai. Eu pensei que acabasse aqui, mas na outra reunião, então, a gente dá sequência. Então, fica esses 2 para semana que vem, né? Vou marcar aqui e devolver para o senhor saber onde que parou. Tá, joia. Tá? Ok. Tá bom, meus amigos. Aí, o que aconteceu aí? Em vez da gente pegar a lição toda do livro, a gente fez uma síntese, né? E conversou um pouco. É evidente que não é a mesma coisa, né? Porque fica algumas coisas para trás e, naturalmente, faz falta, né? Mas, como nós estamos espremidos pelo tempo, né? Estamos chegando aqui em outubro e a gente precisa dar conta dessas lições. Falamos, amigos. Vamos, então, agradecer a presença de vocês e a paciência, né? Vamos ver se na próxima quarta-feira eu vou dar uns passos aqui no computador e mandar alguém dar um passo em mim também, para ver se melhora. Tá bom? Ô, business. Business? Presente. Pode falar, Títia. Agora vamos ouvir a sua prece com o sinal da Madre Igreja. Vamos lá. O Egeu, eu queria fazer um pedido. Quero fazer um pedido. O irmão de Nicolau, ele desencarnou hoje, né? O desencarne foi causado por um câncer. E eu gostaria, assim, que fosse feita uma vibração com relação a ele e a família dele, que está muito, muito mal, vamos dizer assim, né? Eles encararam da forma mais difícil possível. Eles estão em situação muito, assim, muito complicada. Eu gostaria que fosse feita uma vibração a favor deles, né? É Humberto Reschi Carone. Humberto Reschi Carone. Humberto Reschi Carone. Até a sua fala já é o início de prece, né? Já direciona. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse agradecimento pelas lições que foram trazidas, apresentadas. Agradecer também a participação de todos os nossos irmãos que estão aqui no mundo físico, nossos irmãos que sempre nos acompanham, os nossos irmãos espirituais, estão sempre lado a lado a nos incentivar para o nosso progresso. E assim, rogando a Ti, Jesus, em complemento à nossa prece, nós suplicamos ao Teu coração amigo, como um mensageiro da paz, possamos direcionar os nossos pensamentos ao irmão que desencarnou hoje, o Humberto Carone, que ele receba de todos nós, através dos nossos pensamentos, vibrações de muita paz, não só para ele que está retornando à pátria espiritual, mas para os seus familiares, para que eles também compreendam a situação com muita naturalidade, porque a vida continua. Nós não encerramos num túmulo, mas sim prosseguimos a nossa caminhada de acordo com o merecimento de cada um. Abençoa-nos, fortaleça os nossos corações, possamos estar sempre unidos com esse mesmo pensamento, com essa mesma disposição para o trabalho. Que assim seja.
Que assim seja. Que assim seja. Assim